o aumento de angolanos em Portugal não prova que a pobreza em Angola aumentou. Eu vi essa publicação que diz que o aumento de angolanos de 17 mil para 103 mil prova que Angola fracassou economicamente e que as políticas econômicas do presidente J. Lo fracassaram. Pelo contrário, isso prova que as políticas econômicas deram certo porque aumentou o número de angolanos ricos ou de classe média que conseguem emigrar. E, para confirmar isso, tem aqui um estudo do Instituto Europeu, o ISA, que fez um estudo em 2014 com a seguinte pergunta: será que dar dinheiro aos países africanos para que eles se desenvolvam vai reduzir o número de africanos que vêm aqui na Europa? E a resposta é não. A resposta é não. É que, à medida que o país cresce de miserável para país de rendimento médio, o que acontece é que as pessoas de classe média, ou algumas pessoas pobres até, juntam as suas poupanças e emigram para o país rico. E isto só para depois do país atingir uma situação de rendimento médio-alto. Ou seja, dar dinheiro a país africano para se desenvolver de modo a reduzir a imigração não reduz a imigração. O melhor mesmo é não dar visto às pessoas ou ter uma política de imigração dura. Então, este é um estudo feito de maneira independente, não tem nada a ver com Angola, é feito por europeus preocupados com a imigração em massa para a Europa, como, por exemplo, vocês podem ver aqui nesse livro aqui, né, que se chama The Scramble, ou A Conquista da Europa pela África, né, escrito por Stephen Smith. Então, se o próprio estudo dos europeus mostra que isso não funciona, eu também tenho provas de Angola, porque tem esse estudo aqui, ou pelo menos essa pesquisa de opinião que o Carlos Rosado, o pior economista de Angola, apresentou em um programa de rádio, para mostrar, para ele é a prova de que, olha, os angolanos estão a fugir de Angola por causa da pobreza. Mas é o contrário. Os angolanos que mais pensam em emigrar são os angolanos de 3 províncias. A província de Luanda, com 78%, a província de Benguela, com 57%, e a província da Huila, com 33%. Estas são as 3 províncias mais ricas de Angola. Só falta aí Cabinda, que também tem uma classe média por conta das atividades petrolíferas aí, mas são estas 3 províncias, e ao meu ver talvez Cabinda, que contribuem para o maior número de angolanos que emigram. E outra prova que esses angolanos não estão a emigrar por causa da miséria, porque não estão a conseguir ficar em Angola, porque Angola não tem oportunidade, é o facto de que você não vai encontrar angolanos a emigrar para Portugal em barcos de madeira, como acontece, por exemplo, para nigerianos, congoleses e outros países de África que têm pessoas que perdem a vida a atravessar o mar Mediterrâneo nesses barcos de madeira. Por exemplo, aqui perderam 32 pessoas perderam a vida nesse naufrágio. Ou outros africanos que perderam a sua vida atravessando o deserto do Saara a pé. Já viste algum angolano a atravessar o deserto do Saara a pé para emigrar? Por exemplo, 80 desapareceram ainda neste ano de 2026. Outros. Então, você já viu angolanos a participar desse tipo de imigração? Não. O angolano, para emigrar, ele compra o seu visto, faz o seu visto CPLP e vai para Portugal, depois vai para outro país. Ou seja, é a imigração de pessoas que têm dinheiro, porque o visto CPLP não custa barato. A passagem para Portugal não custa barato. Mas não, nós queremos transformar essa questão da imigração em uma espécie de prova de que Angola não deu certo, quando é o contrário. Vê, por exemplo, essa notícia aqui do jornal Valor Econômico, republicada aqui pelo Bandidex 77, que diz, olha, 15% da população de Angola abandonou o país. Isso é uma maluquice. O que eles fizeram é o seguinte: todo o país tem um número de pessoas que viajam para fora e depois voltam, certo? Então, nessa notícia, só colocaram o número de pessoas que viajaram para fora de Angola, de 2017 a 2020, 4,4 milhões de pessoas. Quando, na verdade, a maioria dessas pessoas voltaram para Angola, simplesmente foram passar férias ou foram para trabalho. E o mesmo jornal coloca embaixo da notícia que, olha, a diferença entre os que saíram e os que voltaram são de 186 mil pessoas e não tem como justificar. Como assim não tem como justificar? É simples. Alguns angolanos emigraram e alguns são estrangeiros que, tendo cumprido o seu tempo aqui em Angola de trabalho, de negócio, de lazer, simplesmente saíram do país. Ou seja, propaganda e mentira não é um facto apenas de TPA ou TV Zimbo ou Jornal de Angola. Até jornais como o Valor Econômico, Depressão ou pessoas singulares podem te passar notícias falsas
para influenciar a imagem que você tem do teu próprio país. Então, quando você ouve uma notícia, pare e pensa, será que isso é mesmo verdade? Será que em outros países, em situações similares a Angola, o mesmo acontece? Então, é um apelo para a vigilância em termos de informação. Então, para resumir, o aumento do número de angolanos em Portugal é prova de que Angola teve sim um desenvolvimento econômico nos últimos 10 ou 20 anos. E isto é evidente tanto pelos dados de Angola, como pelos dados de outros países e estudos feitos sobre a imigração ilegal. Por quê? Por europeus que estão cansados de verem africanos a chegarem na Europa, ou seja, pessoas que nem sequer estão a favor dos angolanos, são pessoas simplesmente que estão à procura do seu interesse. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui, que Deus vos abençoe. Angola vencerá.